coisa triste, gente. Poxa vida. Mas vai ficar bem. Bom dia, Davi. Tudo bem, se Deus quiser. Bom, primeiro quero parabenizar todos vocês. Mandaram bonitinho o PI, mandaram para o Paolo, né? Deu tudo certo, tudo certinho. Então, parabéns, vou falar de coisa boa. Semana que vem, última semana de aula online, depois a gente tem o recesso. Ai, que coisa maravilhosa, né? Muito bom. Eu tô com muita saudade de vocês, tá? Muita, muita saudade. Saudade de entrar na sala. Bom Gracinha, dia! provavelmente as aulas vão voltar dia 27, as presenciais. Provavelmente. Tava lá no bilhete que a escola mandou. Sabe, né? A gente tem Não, todo falou mês, a gente fica Ó, com essa gente, expectativa. eu acho que no né? máximo, no mínimo, no caso, no mínimo a gente vai voltar em setembro. Agora não tem como a gente voltar. Não tem como a gente saber isso mesmo, gente. Só durante o mês, na forma que as coisas forem acontecendo, é que a gente vai, né, ter essa resposta ou não Tomara do pra gente governo, poder né, do voltar. estado. Tomara Na pra gente verdade, poder voltar em Não dá agosto pra logo. voltar agora, né, Isis? pois Sim, mas tipo, eu tô falando, eu tô torcendo pra melhorar essas coisas aí pra nós poder voltar. não, com certeza. Nossa, saudade mil de Eu vocês. acho que não vai voltar, não, falar a verdade mesmo. Eu acho que a gente volta sim, né? Eu acho que a gente vai voltar. Não, Só não tem agora como a gente essa outra gripe lá na China, essa abelha assassina, gafanhoto, tá um pouquinho complicado. Não, mas os gafanhotos, eles já migraram já para outro lugar, entendeu? Não vieram para cá, não. Você viu da gripe suína? Então, eu vi, né? Mas, assim, nós tomamos a vacina da gripe aqui, né? Então, inclusive, agora a vacina da gripe foi liberada para todo mundo, né, gente? Vocês sabem disso. Então, quem não tomou, legal ir para poder tomar. Bom, galera, enquanto a gente volta que não volta, né? Vamos continuar o nosso babado aqui para a gente dar continuidade ao nosso assunto. Hoje, outras turmas me perguntaram sobre o volume 3, eu vou aproveitar e falar com vocês também, gente. Quem quiser pegar o volume 3 na escola, quem já pegou, não tem problema, tá? Mas a gente não vai começar o volume 3 agora. A gente ainda está finalizando o capítulo 11 do volume 2, então a gente vai começar um pouquinho mais para frente. Mas quem quiser pegar, já pode deixar aí bonitinha, guardadinha, que a gente depois já vai começar a usar, beleza? Bom, nós estamos finalizando o capítulo 11, e aí hoje nós vamos, inclusive, corrigir os exercícios, tá? Que foram pedidos para vocês fazerem da página 164 e 165. Que eu pedi para vocês fazerem os exercícios sobre os filos do reino Animalia, porque amanhã a gente já começa a falar sobre o reino Plant. Então, vamos lá na página 164, por gentileza. Todo mundo lá na página 164 para a gente fazer a correção. Não, Júlia, eu ainda não sei. A gente vai mandar até segunda-feira para a Lid, mas eu ainda não conversei com o Yuri para a gente decidir. Mas provavelmente, assim, dependendo eles não mandaram um calendário de provas ainda para a gente. Mas possivelmente vai ser do capítulo 10, vai ser capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12 e talvez o capítulo 13. Entendeu? Talvez. Aí vamos ver, né? De acordo com o calendário. Oi? Quais vão ser? Então, o capítulo 10 e 11 é certo. 10, 11 e 12 é certo que vai cair. Se o 13 for cair, eu aviso para vocês. Mas, a princípio, o 10, 11 e 12 é certo. Beleza? Você acha que vai ser depois
do feriado de 2 semanas? Sim, com certeza. Vai ser depois. Tem matéria Nem que foi liberado ainda o calendário pra gente. gente. Ô, professora, tem matéria que já vai pro 3, só que a gente vai fazer prova do 2. Nossa, eu tô ficando muito perdido já. Vucu, né? É assim mesmo, a loucura, meu Deus do céu. O negócio tá doido. Vamos lá, gente. Então, vamos para a nossa correção das atividades finais. Deixa eu espelhar a apostila aqui para vocês, que aí a gente vai auxiliando com a apostila. Peraí, um pouquinho. Nossa, eu tô sentindo... Hoje tá quente, tá abafado. Deixa eu espelhar aqui. Ontem tava frio, agora tá abafado. Sim, ontem estava muito frio, ontem à noite, nossa, mas hoje está abafado. Isso é sinal de que pode chover mais tarde, né? Bom, vamos lá. Quem está com a apostila aí, página 164, vou espelhar aqui para vocês. Me falem aí se está todo mundo visualizando, por favor. Prontinho. Nossa, professora, até agora tava tudo bem. O vizinho já começou. Bem na aula de ciências. Ah, não. Será que ele não vai com a minha cara? Só pode. Justo na minha aula. Bom, vamos lá, gente. Eu vou começar aqui com a número 3. Os exercícios estão super tranquilos. Acompanhem aí, por favor, para vocês corrigirem aqueles que vocês erraram, né? Ou ficaram com dúvida, alguma coisa do tipo. Vamos lá. Leia a seguinte afirmação. Os primeiros animais pluricelulares se formaram a partir da união de células eucariontes unicelulares. Gente, espera aí um pouquinho. Todo mundo conseguiu entrar na aula hoje? Tá todo mundo aqui? Porque parece que estava com um probleminha de link, né? No link. Parece que eu tô vendo pouca gente aqui. O problema não era o link, é porque o portal não estava funcionando. Só que como eu sempre mando, aí eu sempre vejo um dia antes. Aí eu tenho todos os links. Só que aí muita gente não estava conseguindo acessar. Ah, tá. Entendi. Eu não tô vendo, eu só não tô vendo aqui, eu não tô vendo o Antônio. Rafa. Verdade, Mas, Rafa. sim, eu acho que você teve sorte, Oi, porque... Antônio, bom dia. Você me falou Nessinha. bom dia aqui em cima e eu não vi. Você sempre fala bom dia comigo? É o Rafa mesmo, o Rafa também, tô vendo. Nessinha, eu acho que você deu sorte, porque nas outras aulas tinha pouco. Eu acho que a sua aula é a que mais tem, gente. Ai, gente, arrasou, adorei. 11, 12 pessoas só nas outras aulas. Ah, amei. Bom, vamos lá. Então, continuando. Os primeiros animais pluricelulares se formaram a partir da união de células eucariontes, unicelulares e heterótrofas do reino protista, né? Que era chamado de protoctista. Os chamados coanoflagelados. Gente, eu falei dos coanoflagelados aqui em cima, ó. Deixa eu mostrar a imagenzinha para vocês lembrarem. Cadê? Aqui, ó, tá vendo? Nessa paginazinha aqui que tá falando sobre isso, aqui é o coanócito e aqui é o coanoflagelado. Então, ele tá falando exatamente desses primeiros organismos, né, que surgiram. Aí ele pergunta o seguinte: essa afirmação está correta ou incorreta? Exatamente, os primeiros animais pluricelulares se formaram a partir dessas células unicelulares chamadas de coanoflagelados, gente? Sim, é isso que está falando lá naquela página, é exatamente isso. Que os primeiros animais pluricelulares juntaram vários coanócitos daquele e formaram um coanoflagelado, que foi um indivíduo do reino protista. Foi o primeiro organismo pluricelular que surgiu. Isso mesmo. Então, essa afirmação está correta, tá, Milena? Lá na página, lá na primeira página do capítulo,
Tá falando exatamente isso, lá na página 156. Oi, gente. Eu não fiquei nem em dúvida na questão das características dela. Eu fiquei em dúvida dela ser do protista, porque eu achei que ela seria do Moneira. Não, tá falando de pluricelulares. Você confundiu, porque olha só, quando eu falo de pluricelular, eu não posso achar que é Moneira. Moneira é exclusivamente unicelular. Exclusivamente, entendeu? Então, assim, e ela não era, ela era essa célula era uma célula que tinha carioteca, né? Mas eu entendi, acaba confundindo mesmo. E aqui, na verdade, Milena, não tinha como ser Moneira, porque olha aqui, ó, eucariontes. Quando eu falo o eucarionte, tenta sair e entrar de novo, o Davi, para ver se dá certo. Quando eu falo de eucarionte, Milena, não pode ser Moneira, porque Moneira é só procarionte, lembra? Que Moneira tem que ser procarionte, então assim, também não teria como mesmo, tá? Então por isso que não é Moneira. Número 4. Isso, que aí às vezes dá certo. Sabendo que os animais evoluíram a partir de um grupo de proctista, que são os coanócitos, né, os coanoflagelados, em que tipos de ambiente surgiram os primeiros animais primitivos? Gente, vocês acham que surgiram aonde? No ambiente aquático ou terrestre? Os primeiros animais primitivos surgiram em qual desse ambiente? No ambiente aquático, exatamente, água doce, salgada, né? Mares, rios, oceanos, isso aí, no ambiente aquático. Os primeiros animais surgiram no ambiente aquático. Depois que foi ocorrendo a migração, né? Os primeiros animais a colonizarem o ambiente terrestre, a ir para o ambiente terrestre, foram alguns artrópodes, que eles acabaram migrando para o ambiente terrestre e depois vieram outros grupos. Então, muito bem, aquáticos. Número 5. Tudo bem, gente? Todo mundo acompanhando? Tranquilo? Ótimo. Número 5. Os cientistas acreditam que as esponjas são os animais primitivos em virtude de suas características, né? Esponja não tem órgão, não tem tecido verdadeiro, não tem sistema, nunca vi, né? Nem parece mesmo um animal. Que características dos poríferos os fazem pensar dessa forma? Por que pensar que as esponjas, gente, não são animais? O que leva a gente pensar? Na verdade, a pergunta é: o porquê que as pessoas pensam que as esponjas são os animais primitivos, devido às suas características? Quem fez essa e quer responder? Tem uma coisa em comum, gente. Uma coisinha. Tem a ver com a célula. Pode falar, Antônio. Fala, amor. Tudo a ver, é um detalhezinho. Falei. Pode, amor. As esponjas são aquáticas e fixas e não apresentam tecido verdadeiro. Exatamente, elas são aquáticas, fixas, não apresentam tecidos verdadeiros, que é uma característica que faz elas serem consideradas muito primitivas mesmo. E aí tem mais um fator que eu quero que você acrescente aí, por favor, para sua resposta ficar ainda mais completa. Possuem células chamadas de coanócitos, que são as células daqueles primeiros seres vivos que surgiram, né, dos eucariotes. Eu vou colocar aqui, ó, para você completar aí. Muito boa a sua resposta. Só você completar. Possuem células chamadas coanócitos. Esse corretor, vou te contar, gente. Eu quero escrever coanócitos, ele quer que eu escreva outra coisa. Eu não quero escrever outra coisa, eu quero escrever coanócitos. Por nada.
Pronto, aí, ó. E possuem células, faltou a palavra células. Possuem células chamadas coanócitos. Júlia estava também escrevendo alguma coisa. Júlia, você quer falar? Gente, essas células, que são os coanócitos, que as esponjas têm, elas são parecidas com as células dos primeiros organismos multicelulares que existiram, tá? E, além de tudo, elas não têm tecidos verdadeiros. Isso mostra que elas são, sim, muito primitivas, né? Elas são bem primitivas, sim. Entendeu? Alguma dúvida nessa? Ok. Posso passar para 6? Tranquilo? Então, vamos lá. Marque as características comuns a todos os animais. Vamos lá. E aí, gente? Quais, porque é mais de uma. Quais características aqui são comuns a todos os animais? Unicelulares? Claro que não. hein? Não tem animal unicelular? Tá fora. Pluricelulares? Sim, muito bem, Júlia. Todos são pluricelulares. Então, pode marcar aqui a 2. Próxima. Heterotróficos. Gente, tem animal que faz fotossíntese? Acho que não, né? Não tem animal que faz fotossíntese. Todos retiram energia a partir de outros animais, do ambiente. Então, a número 3 também. Todos são heterotróficos. Número 4, fazem fotossíntese? Não. Número 5, são eucariontes? Isso, todos os animais são eucariontes. Procarionte é apenas bactérias, né, gente? E, por último, células organizadas em tecidos. Não, porque esponja não tem. Antônio acabou de ler lá atrás que as esponjas não têm tecidos verdadeiros. Então, não pode ser. Então, exatamente, isso aí, Júlia. 2, 3 e 5. São as características presentes em todos os animais, sem exceção. Continuando, número 7. Você viu que os animais podem realizar 2 tipos de reprodução, sexuada e assexuada. Qual é a diferença de uma para outra, gente? Qual a diferença de reprodução sexuada para reprodução assexuada? Não é isso, Rick. Lembrando que a reprodução envolve a formação de novos indivíduos, né? É porque é tipo Ricardo, entendeu? Uma forma carinhosa de falar Ricardo. E aí, gente, vocês vão escrever? Não, tô esperando. Uma envolve gametas. Ótimo, Heitor. Qual que envolve gametas? Dinossauro. Que isso? A sexuada acontece... Isso aí, a sexuada acontece troca de gametas. E a assexuada pode liberar partes do indivíduo, broto, ó o corretor, Júlia. Broto ou gêmulas para a formação de um novo indivíduo. Deixa eu colocar aqui a setinha, ó. Tá vendo? Marquei. Tem contato dos órgãos reprodutores, isso aí. Na reprodução sexuada, a gente tem a presença de gametas, óvulo, espermatozoide. A reprodução assexuada, ou o indivíduo ele libera parte dele, ou surge um broto. E tem o fato também de que na reprodução sexuada, os indivíduos eles são diferentes, né? Existe a variabilidade genética. Na reprodução assexuada, os indivíduos são clones. Eles sempre são idênticos. Sempre são idênticos. Ok? Continuando. Número 8. Podemos? A número 8 tá aqui, ó. Os recifes de corais são constituídos por uma quantidade gigantesca de minúsculos quinidários que secretam um exoesqueleto de carbonato de cálcio. Muitos desses animais produzem verdadeiras rochas
coralíneas dos mais variados tipos. A Grande Barreira de Corais na costa da Austrália tem mais de 2.000 quilômetros de extensão e foi formada pela atividade desses pequenos seres ao longo de milhões de anos. Além dos corais, outros 2 seres vivos pertencentes ao mesmo filo. Gente, olha só, vamos lá, peraí. Falou-se que coral é quinidário. Quais outros seres vivos que estão listados aqui que também são quinidários? Letra B. Muito bem. Anêmona do mar e caravela portuguesa são quinidários. Para quem não lembra o que é a caravela portuguesa, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, anêmona. Peraí. A anêmona é essa daqui, né? Que eu mostrei várias fotinhas para vocês. Caravela portuguesa, gente, ela parece com... Ela é como se fosse uma água viva. Quer ver? Caravela portuguesa. Quer ver? Aqui, ó. Mostrar as imagens dela. Estão vendo as imagens aqui? Essa daqui é a caravela portuguesa. Ela parece uma água viva, mas ela é bem maior, olha. Ela é uma colônia de indivíduos, ó. Ela também provoca queimadura, tá, gente? Ó. Essa é a caravela portuguesa. Beleza? Parece uma água viva grandona. Então, quinidários, letra B de bola. Número 9. Escreva o tipo de nutrição dos animais em cada caso, gente. Então, vamos lá. O tipo de nutrição é vocês colocarem se é herbívoro, carnívoro, onívoro, hematófago, parasita, enfim. A Ludmila colocou aqui para mim, letra A. Minhoca, não, aquele minhoca, gente, estou lá na 8. As ovelhas se alimentam apenas de pasto. Se elas comem capim, a nutrição delas é herbívora. Muito bem, são animais herbívoros, se alimentam só de plantas. Letra B. O graxaim, o cachorro do mato, caça animais menores. Então, ele é um carnívoro. Muito bem. Enquanto as ovelhas são herbívoras, o cachorro do mato é um carnívoro. C. Os pombos que vivem nas cidades se alimentam de pipoca, pequenos insetos, frutas e arroz. Ou seja, eles são onívoros. Eles comem tanto plantas quanto animais, né? Eles comem pequenos insetos, mas também comem fruta, arroz, a pipoca que vem do milho. Então, eles são onívoros. Letra D. A pulga que vive grudada à pele do cão se alimenta do sangue dele. Então, se a pulga se alimenta de sangue, ela é hematófaga. Isso aí, ela é um parasita que se alimenta de sangue. Então, ela é hematófaga. Peixívoro. Tem alguns animais que se alimentam exclusivos de peixes, eles são piscívoros, tá? Nesse caso, eles, por exemplo, algumas aves, né? Tem aves piscívoras, porque se alimentam só de peixe. Número 10. Como é possível que a lesma do mar da espécie Elise clorótica realize fotossíntese se todos os animais são heterótrofos, gente? E aí? O que vocês me diriam? Eu falei nela aqui em cima, olha só. Foi onde que eu falei dela, gente? Eu falei da lesma do mar aqui, que eu acho que foi aqui no início. Deixa eu ver se foi aqui no início. Mar, camaleões. Em algum lugar eu falei dessa lesma. O fato dela fazer isso. Deixa eu ver se foi aqui quando eu falei de molusco. Aqui. Não, mas eu já falei dessa lesma com vocês. Que ela tem o clorofila. Eu falei dela. Preciso achar onde eu falei desse negócio dessa lesma. Eu falei. E aí, gente, como que ela realiza a fotossíntese? Porque ela, exatamente, ela tem hábito herbívoro, né?
Ela come plantas e aí os cloroplastos, eles ficam inteiros dentro dela, eles migram para a superfície e aí ela consegue, então, o contato com a luz solar faz com que eles façam, então, a fotossíntese, exatamente. Ela se alimenta de plantas, na verdade, ela se alimenta de algas. E os cloroplastos ficam inteiros dentro dela. Queria achar onde que eu falei dela aqui. Continuando a fazer isso aí, isso mesmo. Oi, Davi. Porque elas têm hábito, elas são de ambiente aquático, pela forma de alimentação delas, assim como as baleias também, que tem nadadeira. A baleia também é um mamífero, né? Ela tem respiração pulmonar e tudo, mas ela tem nadadeira por conta do modo de vida dela. É o nicho ecológico desse animal, dentro do processo evolutivo. Entendeu? No caso delas, as nadadeiras auxiliam na locomoção delas na água, mesmo sendo lentas. Elas se locomovem muito melhor na água do que na terra, sabia? Mas elas se locomovem bem na água. E aí, muitas vezes, elas precisam, né, pegar, se alimentar, obter o alimento delas, e elas usam bem as nadadeiras. Elas se locomovem bem na água. Número 11. Associe as colunas dos filos do reino animal e as características. Gente, vamos ver a sequência aqui, qual ficou? Suas células formam tecidos. Deixa eu ver se vocês acertaram essa sequência, hein? Suas células formam tecido, mas não formam órgãos. Algumas espécies nadam e outras vivem presas a rochas. E aí, gente? Eu estou falando do filo Quinidária, número 2. Então, filo Quinidária. A Júlia colocou aqui, deixa eu ver. Número 2, ok? Todas as espécies são marinhas e apresentam estruturas de calcário que deixam seus corpos firmes. Todas as espécies são marinhas e estrutura de calcário só pode ser os equinodermos, né? Estrela do mar, ouriço do mar. Muito bem, número 8. Próximo. São vermes com anéis ao longo de todo o corpo. Anélida, né? O próprio nome Anélida vem de anéis. Número 6. Muito bem. Estou corrigindo. Peraí. Próximo. Tem o corpo mole e algumas espécies apresentam concha. Eu estou falando dos moluscos. Número 5. Ok. Próximo. Todas as espécies têm notocorda. Eu estou falando do filo Chordata. Número 9. Próximo. Popularmente conhecidos como vermes achatados, são os plateumintos. Número 3. Seu corpo é arredondado e cheio de poros ao redor. Não se movimentam, vivem grudados em rochas na areia. Gente, cheio de poros ao redor. Eu só posso estar falando de quem? Do filo porífera, né? Cheio de poros ao redor, vivem grudados, não se movimentam. Próximo, são vermes de corpo longo e arredondado. Nematoda, número 4. E não apresentam ossos, mas um esqueleto chamado exoesqueleto. Estou falando do filo artrópoda. Número 7, corretinho, né? Júlia e Ludmila, correto. Gente, alguma dúvida? Alguém colocou outro? Quer saber por que que não é? Tranquilo? Próximo. Número 12. Sobre os animais, escreva V para verdadeiro e F para falso. 1. Todos os animais têm células com núcleo e organelas no citoplasma, gente?
E aí, o que vocês acham? Claro, com certeza. Todos têm células eucariontes, tá certo? Número 1, verdadeiro. Muito bem. Número 2, todos os vertebrados têm esqueleto. E aí, gente? Vertebrado tem que ter esqueleto. Eu não tô falando de cordados, eu tô falando vertebrados. É porque tem vértebra, tem esqueleto. Certíssimo, verdadeiro. Então, ficou V. Vamos para 3. Lulas, lesmas, caracóis e polvos são anelídeos? Falso. Lula, lesma, caracóis e polvos são moluscos, não são anelídeos. Falso. 4. Animais carnívoros se alimentam de material origem animal e vegetal, gente? Falso. Se é carnívoro, é só origem animal. Então, nesse caso, é onívoro, né? Não é carnívoro. Então, ficou verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Beleza? Muito bem, Antônio. Obrigada, tá? De ter colocado aqui. Vamos agora para a próxima. Número 13. Neste filo, encontram-se animais marinhos que podem ter formato de estrela ou de bolacha. A gente nem precisa terminar de ler, né? Ou até mesmo de uma bola cheia de espinhos. Ai, Senhor, será quem é? Eles se locomovem devagar e possuem estruturas rígidas de calcário que dão formato e proteção ao seu corpo. Que animais são esses? Taranana, letra B. Quinidários. Muito bem, Ludmila. Parabéns. Quinidários, equinodermos. Falei, letra B, quinidários. Foi ótimo. Letra B, equinodermos. Número... Pois é. Tipo assim, não tem quando você fala uma coisa e lê outra? Ai, gente. 14. Até porque a letra B não é, né, quinidário? Só um C aqui. 14. Há espécies de animais que são parasitas do intestino humano. As pessoas se contaminam ao ingerir alimentos e água que contêm os minúsculos ovos desses animais, adquirindo uma doença chamada verminose. De quais filos nós estamos falando, gente? E aí, muito bem, plateumintos e nemateumintos, né? São os vermes que causam verminose. Então, ó, letra B, plateumintos e nemateumintos. Ok? Número 15. Observe o animal desta imagem, que é um caracol de jardim, né? A que filo esse animal pertence, gente? E aí? Ele é que filo? Filo molusca. Muito bem. Ele é um molusco. Corpo mole e apresenta concha. Letra B. Escreva as características principais do grupo que ele integra. Qual as características principais desse grupo, gente? Corpo mole, vive em ambientes aquáticos, do grupo, tá? Eu não tô falando exclusivamente do caracol, não. Do grupo, né? Possuem corpo mole, alguns possuem concha, são onívoros, né? Porque eu tô falando do grupo. Quem vai colocar aí para mim? Vamos para 16, então, quando vocês anotem aí. Peraí. Pronto, voltei. Ok? Vamos para 16. Nossa, tem um cachorro que começou a latir aqui agora.
Isso, muito bem, obrigada, tá? Não, hoje hoje o corretor tá tenso. Ai, Jesus, obrigada, hoje. Vamos lá, então, para a próxima. Ai, Senhor do céu, esse cachorro tinha que vir latir aqui logo agora. Observe o animal... Ai, gente, deixa eu fechar a porta, peraí. Ai, que cachorro chato, que isso? Vamos lá, então, continuando. 16. Observe o animal da fotografia a seguir. É um morcego, né? Todo mundo tá vendo que é um morcego. Vocês estão rindo de mim, né? Letra A. Sobre esse animal, circule as características do filo a que ele pertence. Então, o morcego, ele é um mamífero, né? Que tá dentro do filo cordata, né, gente? Ai, meu Deus, respondi a letra B. Tá fazendo. Acabei de responder a letra B sem querer, gente. O filo cordata. E a letra A Júlia colocou aqui notocorda, sistema ósseo, heterotróficos e pluricelulares. Ai, que sacanagem que eu respondi a letra B. Ok. Então, a letra A tá aqui, são essas que vocês irão circular. Alguém colocou outra, gente? Quer saber por que não é? Alguma coisa do tipo? E a letra B, filo cordata. Isso aí. Muito bem. 17. Você aprendeu que os poríferos possuem poros por toda a superfície do corpo. Se os poríferos não tivessem poros, será que eles iriam conseguir se alimentar, gente? Não, exatamente isso, Ricardo e Milena e Júlia. Não iam conseguir se alimentar. Por que eles não iam conseguir se alimentar, gente? Primeiro que eles não têm boca, né? Mas enfim. Por que eles não iam conseguir se alimentar? O que vocês colocaram? Eles se alimentam por filtração. Eles filtram a água que entra através dos poros. Se não tivesse os poros, como que eles iam filtrar a água? Não tem como. Então, eles não iriam conseguir se alimentar porque eles não iriam conseguir fazer a filtração, né? Pelos poros, que é no qual eles retiram os alimentos que eles precisam. Isso aí, muito bem, parabéns. Colocar aqui, ok, Júlia, isso aí, Milena, Ludmila, isso aí, muito bem, coitados, né? Exatamente, Milena, coitados, eles sem poros, não existiriam, né, na verdade. Isso, muito bem, Júlia. Tristeza. Até porque, gente, as esponjas, elas ajudam bastante os peixes. Muitos peixes usam elas como abrigo, como casa, para eles ficarem, né, e tal. Então, elas são bastante importantes no ambiente aquático. Número 18. Algumas espécies de quinidários podem causar a morte de outros animais que encostam em algumas de suas estruturas corporais. Por quê? Por que pode causar morte, gente? Porque elas possuem uma substância urticante, né? Que é liberado justamente para poder paralisar. Elas liberam isso através dos tentáculos, para que elas consigam se alimentar com precisão. Muito bem. Quem que vai colocar essa daí para mim, por favor? A 18. Alguém? A Júlia está escrevendo. Deles terem quinidócitos, principalmente nos tentáculos, tá, Milena? Eles têm espalhados por todo o corpo, mas nos tentáculos é onde eles estão concentrados justamente para agarrar a presa, paralisar e levar até a boca. Isso mesmo. É isso aí. Inseto. Ah, tá. Você está falando de estratégias de defesa. Isso aí.
Isso aí é estratégia de defesa, né? Os animais têm vários tipos de estratégias de defesa. Não é para se alimentar, é para se defender. Isso mesmo. 19, gente. Por que os moluscos têm esse nome? Molusco significa corpo mole, né? Porque eles são animais de corpo mole. Por isso que eles têm esse nome. Porque o corpo deles é mole. Não possui ossos, né? Então, molusco vem de corpo mola. Porque eles são do filo molusca? Toma vergonha? Toma jeito, Milena? Claro que eles são do filo molusca. Porque possui corpo mole. Tá? E são do filo molusca. Muito bem. Esse é só completa, tá, Mi? Eles são do filo molusca e possuem corpo mole. Você tá rindo, né? E possuem corpo mole. São do filo molusca e possuem corpo mole. Não possuem ossos. Bom, vamos lá. 20. Como os artrópodes conseguem viver nos mais variados habitats, mesmo sem apresentar esqueleto? Gente, a barata, pelo amor de Deus! O que é a barata? Vive em tudo quanto é lugar, meu Deus. Ai, ó, chega até fico arrepiada aqui, só de pensar. Então, gente, por que os artrópodes têm essa façanha toda, né? De conseguir viver em vários ambientes. Tem artrópode em ambiente aquático, em esgoto terrestre, enfim. Né? Quase isso. Ela consegue. Falei para vocês que ela vive dias sem cabeça, né? Ela consegue viver dias, se eu não me engano, são 7 dias que ela consegue viver sem a cabeça. Então, primeiro, eles apresentam articulações em seus órgãos, né? Eles têm patas articuladas, isso facilita a locomoção, e o exoesqueleto que vai proteger e dar rigidez ao corpo. Vou até colocar aqui. Principalmente proteger, né, gente, da desidratação. O molusco, por exemplo, ele tem muito problema com desidratação, coisa que o artrópode não tem, por conta do exoesqueleto. E para a gente fechar com chave de ouro, 21, qual é a principal característica que distingue os cordados dos demais animais? O nome já diz, ó, cordados. Então, é a presença de notocorda. Muito bem, parabéns. É um cordão nervoso, né, que dá origem à medula espinhal nos vertebrados. Aqui, gente, vocês vão colocar os filos, todos os filos que nós falamos, vocês vão colocar aqui, são 9 no total, desde poríferos até cordados. As características gerais do reino animal. Você sabe, multicelulares, heterótrofos e eucariontes, né? São as características. Multicelulares, eucariontes e heterótrofos, e eles evoluíram dos coanoflagelados. Beleza? E amanhã, então, a gente inicia o capítulo 12, que fala sobre o reino plant, a organização do plant. Olha que delícia essa manga. Amo manga. Ok? Nossa, Vanessa, eu estava no TikTok esses dias e eu achei um absurdo, mesmo sendo só uma planta, eu achei um absurdo. Um cara pegou e deu um chiclete para pobre de uma planta carnívora. Eu achei isso um absurdo. Meu Deus, não vai digerir, né? As enzimas não vão digerir, porque chiclete, ninguém dá conta de digerir chiclete, né? Pois é. Então, tá bom, meus amores, ó. Beijinhos para vocês, fiquem com Deus, até amanhã. Tchauzinho, se cuidem, tá bom? Tô com saudades e até amanhã. Beijinho.